Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitur Haneruch, a gente encontra o Siman Kuf Yud Bet 112, tratando de alimentos e produtos que têm hametz misturado neles. Na primeira e na segunda alahá, a gente tratou de alimentos que têm um pouco de hametz misturado, quando é permitido, quando não é permitido, o que fazer com isso. Os kelim também, os utensílios, etc. Nessas últimas alahot, a gente vai tratar de produtos que não são produtos que as pessoas comem, são outros tipos de produtos como cola, às vezes produtos de limpeza, shampoo, escova de dente, etc. Esses produtos que às vezes eles têm hametz misturado dentro deles também, o que pode, o que não pode. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na alahá Gimel. Bgadim shenitkabsu venitkenu bechelev chita mutar lelosham bepesach. Uma das coisas que eles usavam antigamente era que na lavagem das roupas, para engomar um pouquinho a roupa, para ela ficar bem dobrada como se deve, eles usavam amido de trigo. Agora, como dissemos algumas vezes, a proibição de hametz não é só comer hametz, mas é ter hametz também. Então, o que acontece? Eu tenho uma roupa que foi usada nela amido de trigo para deixar ela engomada, deixar ela do jeito que ela tem que ficar. Posso usar isso em Pesach ou não? Fala o Kitzur Shulchan Aruch que não tem problema. A pessoa pode usar isso, essa roupa em Pesach, porque a gente tem aqui algo que ele é hametz, algo que ele é amido de trigo, por exemplo, algo que originalmente ele é hametz, mas ele perdeu completamente o gosto, ele se tornou algo estragado, algo que não é comestível. Diferente de outras comidas, que se já não é comestível para seres humanos, já se torna algo permitido, com relação ao hametz, tem que ser algo que estragou a ponto de que o cachorro não come isso. Então aqui esses produtos, tem muitos produtos que às vezes tem algum certo tipo de mistura de hametz dentro deles, mas eles perderam tanto gosto, eles ficaram algo tão ruim, tão estragado de um ponto de vista alimentício, que isso nem o cachorro come isso. Nesses casos o hametz deixa de ser hametz. Então, por exemplo, produtos de limpeza como econômica ou sabão em pó, sabão para lavar roupa, esse tipo de produto não precisa ter uma kashrut especial para Pesach, porque esses produtos eles não são produtos dos quais nos alimentamos e cachorros também não comem isso. Então, mesmo que tenha algum tipo de hametz misturado nele, não tem problema nenhum. Esse tipo de produto não precisa ser kasher lepesach, como a gente vê aqui com relação, era um produto que servia para engomar a roupa. Então tá bom que tem misturado dentro dele amido de trigo, mas já não é comestível, já não é comida. Então não precisa ser kasher lepesach. Aval en להצניעם על השולחן אם יש עליהם איזה ממשות שיש לחוש שיתפלל מהם איזה פירור וכל שכן שאסור לתת לתוכם קמח של פסח. O que ele traz aqui é que nessa roupa aqui, por exemplo, usavam isso talvez para roupas, para toalhas, para panos. Às vezes pode ser que ficavam alguns grãos de amido de trigo, e embora quando ele está misturado com os outros produtos, isso daqui não é comestível, não tem problema nenhum, pode pôr na roupa, mas se soltar um grãozinho, algo do tipo, a pessoa pode acabar até comendo isso, porque se separou e ficou gostoso por si só. Então falo que Shulchan Aruch, embora não tenha problema vestir essa roupa, colocar alguma roupa que tem algum produto desse, mas não colocar isso na mesa. Aqui, mas não colocar isso na mesa, porque às vezes pode soltar um grãozinho, uma migalha desse amido de trigo que tem lá e a pessoa pode acabar comendo. A gente viu que o hametz é proibido mesmo a quantidade mínima. Agora, está se tratando desse amido de trigo que era colocado lá para engomar a roupa, que era o amido por si só. Não é que ele virava uma mistura igual no sabão, por exemplo. O sabão de lavar roupa, não tem como, digamos que tenha lá hametz, que se tivesse lá amido de trigo, alguma coisa desse tipo, não tem como tirar um pedacinho, uma migalha do trigo de lá, porque realmente ele já perdeu completamente a forma. Então lá, nesse caso, não tem problema nenhum. Então, mesmo toalhas que vão ser usadas na mesa ou algo do tipo, pode lavar com qualquer tipo de produto, porque mesmo que tivesse nesse produto algum tipo de mistura de hametz, já perdeu completamente o gosto, já está completamente estragado e já deixou de ser hametz. הלכה ד' מותר לדבק ניירות בחלון אפילו בתוך 30 יום לפסח, ובלבד שלא יהיה חמץ נראה, דכיוון שהדבק אינו חמץ גמור וגם הוא מכוסה, לא החמיר בו, אבל בחוץ אסור, וקודם 30 יום בכל עניין מותר. Ele trata aqui de cola. Colas muitas vezes também eram feitas com amido de trigo, com trigo mesmo, com certo tipo de mistura de trigo. Então essas colas, falo que Shulchan Aruch não podia ficar à vista, já que ela tinha trigo mesmo, era realmente usado o trigo para a produção da cola, ela não podia ficar visível durante Pesach. Então se estava escondido, você colou uma coisa na parede, a cola ficou atrás, aqui não tem problema, mas se ele é visível, se dá para ver o hametz, então é melhor não, isso dentro dos 30 dias antes de Pesach, mas se for 2 meses antes, falo que Shulchan Aruch, já que sof a gente tem aqui cola, não é algo geralmente comestível, não tem problema nenhum
colar isso na parede. Hoje em dia, as colas elas são sintéticas, então elas não tem nenhum problema de hametz. Uma das questões que levantam é com relação à massinha. Muitas massinhas são feitas realmente de farinha com água e com mais alguns produtos para formar com corante, etc., para formar a farinha. Então, será que para formar massinha? Então, será que essas massinhas eu posso mantê-las em casa ou não? Então, com relação a massinhas, realmente depende, tem que ver do que é feita cada uma, mas ela também já não é algo comestível. Agora, já que a criança muitas vezes acaba colocando isso na boca, tem muita gente que prefere leachmir, rigorar e não ter nenhum tipo de massinha, pelo menos essas feitas de trigo mesmo, de farinha, dentro de casa durante Pesach, mas cada tipo de massinha é diferente, tem que verificar realmente a situação. Alaha, hey, דיו שנתבשלה בשחר קודם פסח, מותר לכתוב בה בחול המועד פסח, כיוון שנפסלה מאכילת כלב קודם הפסח. Outro lugar onde se costumava usar farinha é na produção da tinta. Na produção da tinta se usava bebidas fermentadas, shechara, que é um tipo de cerveja, por exemplo, que é feito de trigo ou de cevada, algo do tipo. Mesmo assim, já que foi produzido antes de Pesach, isso virou tinta. A tinta já não é comestível pelos cachorros, então isso daqui já não tem mais o nome de hametz, pode usar isso normalmente em Pesach. וכן כל כיוצא בזה שנפסל ונפסד החמץ לגמרי קודם הפסח, מותר בפסח בהנאה ובשהייה. Assim também qualquer tipo de produto que ele tenha hametz misturado dentro dele, já que ele perdeu o gosto do hametz, ele se tornou algo que não é comestível, não tem problema nenhum ter isso em casa durante Pesach, pode ter proveito disso, pode deixar isso em casa. אבל גוי שביצע בפסח דיו בשחר, אסור להישא בהנאה משום דחמץ של גוי, גם כן אסור להישא בהנאה בפסח, mas se foi produzido durante Pesach, por exemplo, um goi que produziu alguma coisa à base de farinha ou à base de trigo em Pesach, aí não pode ser usado, porque mesmo a farinha do goi é proibida para o Yehudi ter proveito dela. Então, se o goi produziu em Pesach alguma coisa de farinha, e essa farinha era por si só, ela era comestível antes de ser produzido, já que foi produzido em Pesach, nesse caso é proibido, certo? Agora, com relação a produtos de forma geral que eles têm hametz dentro deles, então a gente tem algumas categorias. Uma das regras que diz é o seguinte, olha, se é um produto que ele tem gosto, por exemplo, então se a gente pegar mishchat shinaim, se a gente pegar pasta de dente às vezes tem amido de trigo ou alguma coisa do tipo que pode ser hametz. Então, nesse caso, já que tem um gosto bom e a pessoa coloca isso na boca, muitos costumam leachmir, esse é o ideal realmente, de ter pasta de dente especial para Pesach. Já produtos de limpeza, que não é bichlal comestível, ninguém põe na boca nem nada disso, não tem motivo para ter kashrut para Pesach. Agora, tem algumas coisas que ficam no meio do caminho, como, por exemplo, shampoo e cremes de passar no corpo. Cremes de passar no corpo, hidratantes, por exemplo, já que ele é feito para ser absorvido no corpo, aqui também é o ideal que a pessoa tenha isso kasher le Pesach. Não pegue qualquer creme, um creme que ele não tenha hametz. Com relação a shampoo e com relação a esse sabonete, esse tipo de produto que ele é feito para limpeza, ele não é feito para ser absorvido no corpo, mas de forma geral, já que a pessoa acaba usando ele passando diretamente no corpo e parte dele é absorvido, existe uma discussão entre os poskim se precisa ser kasher le Pesach ou não. Muitos escrevem que nesse caso não precisa ser kasher le Pesach, porque você não tem intenção de absorver ele no corpo, você usa o shampoo, por exemplo, só para lavar o cabelo, você não quer que ele absorva no corpo, não tem nenhuma utilidade nisso, mas tem poskim que escrevem que aqui também seria bom se for kasher le Pesach. O costume ashkenazi, não ligado a isso, mas de forma geral, o costume ashkenazi é de que em Pesach, qualquer opinião que proíbe alguma coisa, não importa que é uma proibição única perante muitas opiniões, um dos costumes ashkenazi com relação a Pesach é leachmir, é rigorar em todas as coisas, certo? Esse é mais o costume ashkenazi com relação a Pesach, que a gente encontra aqui, hametz em Pesach é mais hamur, a Torá dá mais ênfase e um castigo pior com relação ao hametz, então tem um costume ashkenazi realmente de rigorar em tudo que for possível e cabível durante Pesach. Agora, com relação a guardanapo, com relação a pratos descartáveis, copos descartáveis e papel alumínio, por exemplo, aqui também tem algumas questões a serem consideradas. Papel alumínio, por exemplo, muitos traziam que existe uma suspeita de que eles colocam um tipo de óleo, alguma coisa para deixar um pouco mais brilhante, mais escorregadio o papel alumínio,
podia ter hametz aqui, mas a priori hoje em dia, de acordo com o Pesquei Teshuvot atrás, que verificaram que hoje em dia realmente não tem isso nas fábricas, outros alimentos, ou guardanapo, esse tipo de coisa, por exemplo, guardanapo ou prato descartável, se mesmo que tenha lá algum amido de trigo, algo do tipo para endurecer, ele já perdeu completamente o gosto, já não é comestível. Tem quem diga que de qualquer jeito, já que você vai pôr comida nele, já que você vai limpar ele a boca com isso, então o ideal é que seja kasher lePesach, mas a priori esse tipo de produto que realmente já deixou de ser comida completamente, mesmo que você vai colocar ele na boca, você não tem intenção de comer esse alimento, não tem problema nenhum. Com relação a remédios, também existe outra discussão. Em remédios, muitas vezes é usado amido de trigo, porque ele também dá o formato, ele mantém, ele megabesh, ele deixa ele um pouquinho mais duro. Então, tem posquim que escrevem o seguinte, depende do tipo de remédio. Remédios que têm gosto bom, tem um gosto gostoso, essas balinhas para comer, com ômega 3, etc. Se tiver lá hametz, deve-se evitar. Mas remédios que você só engole, que de qualquer jeito ele tem um gosto ruim, ou você só engole ele não tem gosto nenhum, e o amido de trigo lá está só para dar forma para ele, e ele já perdeu o formato de comida, ele já não é mais algo comestível, tá bom que a gente ingere o remédio, mas não é um alimento. Então aqui não precisaria kasher lePesach. De qualquer jeito, com relação a remédios, temos listas e mais listas. Toda a Kupat Holim em Israel tem uma lista de remédios ksherim lePesach. Isso pode ser verificado e geralmente não falta remédio nenhum. Obviamente, alguém que ele tem um risco de vida, algum problema de coração, algo que ele é obrigado a tomar remédio e não tem outra opção, ele realmente estaria em risco de vida, aí mesmo que tenha hametz, não tem problema nenhum tomar. Alachá. Vav, última alachá para terminar esse capítulo. Kol hakelim sheino machshiram lePesach tzarich leshavshefam בפסח קודם שעה שישית ולהדיחם בעניין שלא יהיה חמץ ניכר ויצניעם במקום צנוע שאינו רגיל ללך לשם בפסח וטוב לסוגרם בחדר מיוחד ולהצניעם את המפתח עד לאחר הפסח. Utensílios que a pessoa tem na casa, pratos, panelas, garfos, facas, etc., que ele não pretende usar em Pesach, que ele não vai lachir, não vai kasherizar para Pesach, devem ser limpos e guardados num lugar onde a pessoa não vai usar, um lugar onde fica claro que são kelim, são utensílios de Pesach. É bom até trancar e guardar essa chave em outro lugar para que a pessoa não acabe usando sem querer os utensílios de Pesach durante o ano, nos dias de